Boa noite. Oi, Márcia, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Oi, boa noite. Boa noite, Isabela. Boa noite, professora. Boa noite, Brenda. Pouquinha gente por aqui. Cadê será o resto do povo? A chuva espantou o povo? Até em AD, não é possível. Não tem nem que sair de casa e pegar ônibus, né? Pois é. Não é possível mesmo. Vamos esperar só mais um pouquinho, ver se chega mais gente, aí a gente começa, tá bom? Oi, Ailton, boa noite. Oi, professora, boa noite. Eu não estou conseguindo abrir meu vídeo. Ai, será que foi, Márcia? Não sei. Acho que eu vou ter que sair e tentar entrar de novo. Tá Não bom. estou... Professora, a gente vai ver velhice, né? Desenvolvimento cognitivo ou O físico e o cognitivo, tudo junto físico e hoje. cognitivo? Tá bom, então. É o capítulo 17 inteiro. Eu tava olhando aqui mesmo. A gente tem que dar uma corridinha nesse finalzinho, porque nós temos 3 aulas e são 3 capítulos. Então, é um capítulo por aula. Em cada... Eu li engasgando, sabe? Passava a página assim, ó, rapidão. Falei, nossa, nas férias eu vou ter que ler tudo de novo para eu entender tudo certinho. Não, dá para entender. E você vai ler de novo para fazer a prova também? Justamente, né? Só que na prova você aprende assim, ó, na marra. Ou você aprende ou você aprende. Não é tão complicado assim, não. Segue mais ou menos o mesmo raciocínio das outras fases de desenvolvimento. Você vai ver que é tranquilo. Então tá bom. A Márcia entrou de novo, mas ainda não tá... Ixi, agora nem o áudio dela não ligou. Ligou. Agora o áudio ligou. Mas a câmera não está ligando. O vídeo. Deixa eu ver. Saiu de novo. Ela já saiu e entrou de novo. Tem uma câmerazinha aí do seu aí no seu na sua barrinha de ferramenta tem uma câmerazinha. É ela mesma, ela dá uma mensagem aqui, Ah, que eu vou ver o que é. Ela não está aceitando. tem umas coisas que são tão simples e às vezes a gente fica apanhando, sabe? Esses dias numa live tinha uma aluna que não estava ouvindo. Aliás, a gente não estava ouvindo o som dela falar. Ela ouvia a gente, via, mas ela falava e a gente não estava ouvindo. O filho dela chegou e só colocou o cabinho do fone melhor colocado, pronto, resolveu o problema. Então, às vezes é uma questão de fiozinho aí, Márcia. Sei não. Eu vou descobrir o que é. Eu vou tentando descobrir. Enquanto isso, eu fico aqui. Tá bom, Sem aparecer. tá bom. Uai, acabou que mais gente saiu. Tinha 2 Isabela, agora só tem uma. Eu tinha 9 participantes, agora só tem 8. Não tô entendendo, não, uai. O trem, ao invés de melhorar, piora? Tinha a Isabela Pérez e tinha a outra que estava falando comigo. Eu acho que é a Isabela Eduarda. Aqui, ela tá entrando de novo. Uai, Isabela, o que aconteceu que você saiu? Minha internet caiu, saiu de tudo uma vez só. Mas eu já voltei correndo. Eu percebi, porque eu falei, uai, tinha 2 Isabela aqui, agora só tem uma. O que tá acontecendo? Caiu do nada. Falei, não, desliguei, liguei e voltei. O problema da chuva aqui em Anápolis é esse. Não pode chover que a energia cai, a internet cai, por aí vai, né? Justamente. E aqui deu uma chuva assim do nada, forte, aí parou. Aqui também, infelizmente. Ah, não.
Bom, eu acho que eu vou começar, mesmo com poucas pessoas, porque se a gente for ficar esperando, né, acaba enrolando o nosso tempinho aqui. Então vamos começar. Aí a Márcia apareceu. Descobri o que era. Era simples. Porque meu e-mail estava desligado. Eu acessei direto sem ligar pelo e-mail. Entendi. Aí eu não sei. Acontece. Acontece. Então, pessoal, boa noite oficial. A gente vai começar hoje o capítulo 17. Nós vamos dar entrada numa nova fase de desenvolvimento, que é a última fase de desenvolvimento. Então, no início do semestre, a gente começou com a adolescência, depois a gente foi para o adulto jovem, o adulto intermediário, e agora a gente vai falar do adulto idoso. E é interessante, porque aqui logo nas primeiras páginas do livro, fala que dentro da fase chamada adulto tardio, essa fase pode ser dividida de novo em 3. Como assim essa fase pode ser dividida de novo em 3? Vocês estão me ouvindo? A internet não cortou, não? Eu recebi uma mensagem aqui que estava instável. Eu estou ouvindo. Não, Sandy, não vai falar quando a pessoa chega no nirvana, não. Oh, meu Deus, já começou a brincadeira da Sandy. O idoso, antes, a longevidade, a expectativa de vida das pessoas, ela não era tão grande como tem sido hoje. Uma pessoa, há algum tempo atrás, algumas gerações atrás, quando falava assim que viveu até 70 anos, viveu até 80, nossa, viveu muito bem, né? Nossa, que bom, conseguiu viver bastante. E hoje, a gente sabe que uma pessoa que está com 80 anos, ela ainda tem expectativa de mais tempo de vida. Ela não se considera no fim da vida. Então, por isso, o envelhecimento ele pode ser dividido em 3 fases, que seria o idoso jovem, que é aquele entre 65 e 74 anos, o idoso, que é entre 75 e 84, e o idoso mais velho, que são pessoas de 85 em diante. Porque, inclusive, lá no capítulo de adulto intermediário, eu cheguei a citar isso. Alguns idosos, mesmo tendo 70 anos, eles ainda se consideram adultos na meia-idade. Eles ainda se consideram fortes e cheios de vigor. Eles não gostam de ser chamados de velho, não. De terceira idade, não. Eu conheço muita vovó que não gosta de ser chamada de vovó. Então, essa questão da idade, da expectativa de vida, a longevidade estar aumentando, nos trouxe essa capacidade, essa possibilidade de subdividir a fase do idoso em 3. Ok? Então tá aí, todas essas idades estão aí, idoso jovem, idoso e idoso mais velho. O Matusalém, de acordo com Ailton. Por aí vai. Vocês sabem quantos anos viveu Matusalém? Ninguém vive esse tanto mais não, Ailton. Foi 600 ou foi 900? Acho que foi uns 900 ou mais. Não é? Pois é. Sim, foi 925 anos. Já pensou, gente, viver isso tudo? Então, assim, a gente não tem nem ideia de quanto quer viver 100 anos. Imagina viver 900. É quase um milênio. Não tem condição uma coisa dessa. Realmente mudou bastante, né? Dentro do envelhecimento, o autor do livro, a autora do livro, nos traz também que a faixa etária que cresce mais rápido no mundo, em muitas partes do mundo, é a faixa etária de pessoas com mais de 80 anos. Porque
tanto a questão da tecnologia, quanto a questão de uma preocupação com uma alimentação melhor, com qualidade de vida, tem aumentado a quantidade de anos que as pessoas vivem. As pessoas estão mais conscientes, estão se cuidando mais, então tem-se tido oportunidade de viver mais tempo. E aí, uma questão que é interessante é a gente perceber que tem dois tipos de envelhecimento. Tem o envelhecimento primário e o envelhecimento secundário. O que é envelhecimento primário? É aquele processo gradual, inevitável, de uma deterioração física que as pessoas têm, que começa na vida, em algum momento da vida começa essa deterioração e vai continuando ao longo dos anos. Não importa o que a gente faça, a idade aparece, não importa se a gente pinta o cabelo, se a gente faz um botox, se a gente faz uma plástica, vai aparecendo. Tem gente que vai esticando o rosto e vai esquecendo do pescoço. O pescoço, às vezes, tem umas ruguinhas que não tem jeito de esconder a idade. E assim por diante, vai perdendo visão, audição, coisas que nós vamos falar hoje ainda. Então, esse envelhecimento, ele é chamado de envelhecimento primário. É uma deterioração natural, física, que nós temos. Mas tem o envelhecimento secundário, que esse resulta de maus hábitos. Esse a gente pode evitar. Pessoas que sofrem algumas doenças ou que têm péssimos hábitos, como, por exemplo, o cigarro, ou o uso contínuo da bebida alcoólica, ou tomar sol demais. Todos esses fatores que podem ser controlados, eles aceleram o nosso envelhecimento. Então, a gente sabe que, de acordo com a ciência, se tem algumas coisas que a gente pode fazer para evitar o envelhecimento, a gente poderia fazer. Então, o primário não tem como evitar, mas cedo ou mais tarde ele vai acontecer. Mas o secundário a gente pode evitar, principalmente se a gente tiver qualidade de vida. E aí, o livro vai falar sobre o que acontece no desenvolvimento físico, né? Quais são as questões que vão sendo perdidas, quais são as questões que vão sendo percebidas. A gente sabe que a visão, a audição, muitas mudanças orgânicas vão acontecendo. Só que antes de falar dessas mudanças físicas, a gente tem que citar a pesquisa em ação que está aí nesse capítulo, que fala dos centenários. Os centenários são as pessoas que conseguem alcançar 100 anos. Ai, a moto fez barulho. 100 anos ou mais. Então, antes, a maioria das pessoas, às vezes nem chegava até os 50, 60 anos. Hoje, muitas pessoas chegam até os 100. Inclusive, uma pesquisa foi realizada e se acredita que em 2040 vai ter mais de 2 milhões de centenários no mundo inteiro. É muita gente velhinha, né? Eu acho muito bonitinho. E aí foi explicar, né? Por quê, gente? O que será que faz uma pessoa chegar aos 100 anos? O que pode explicar esse padrão? A resposta para essa pesquisa foi surpreendente. Uma possibilidade é da genética. Alguns genes podem nos livrar de algumas doenças que são fatais, como câncer, Alzheimer, o Parkinson. Uma região também do cromossomo 4, que foi estudada nesses centenários, percebeu que quem tinha esse cromossomo 4 de um jeito lá que eu não sei explicar, tinha uma vida mais longa do que as outras pessoas. E, inclusive, o envelhecimento saudável. Bom, pessoal, quando eu vejo que viver até 100 anos ou mais e com saúde é genética, eu fico muito feliz. Meu avô faleceu ano passado com 103 anos. E muito saudável. Então, eu penso assim, oba! Tomara que eu puxe essa genética aí, que eu tenho esse traço na minha vida. Porque a questão da genética é muito importante na longevidade. Agora, o que foi um aspecto surpreendente nessa pesquisa que foi realizada?
Os centenários que foram estudados, as pessoas com 100 anos que foram estudados, eles moravam em 8 cidades diferentes, e olha só as características dessas pessoas. O nível educacional era diferente, tinha gente que estudou mais tempo, tinha gente que estudou pouco tempo. O nível socioeconômico, tinha gente rica, tinha gente pobre. Religião, diversos tipos. Padrões de dieta, de diversos tipos. Tinha gente vegetariana, tinha gente que comia gordura saturada, tinha alguns que eram atleta, tinha outros que nunca faziam atividade física. E aí, gente, olha só o que encontrou. Nada disso era responsável por eles terem vivido 100 anos. O único traço de semelhança que encontrou em todos esses centenários era a capacidade de administrar o estresse. Então, as pessoas que têm mais resiliência, que têm uma paciência maior, uma forma mais flexível de lidar com o estresse, essa pessoa tem mais longevidade. Essa é a conclusão que essa pesquisa traz para a gente. É lógico que se a gente se alimentar melhor, se a gente fizer atividade física, como nós vamos falar hoje ainda mais na frente, isso é saudável e isso pode nos ajudar. Mas essa pesquisa aqui foi muito interessante porque a genética falou muito alto e a resiliência falou mais alto ainda. Aí tem uma pergunta no final da pesquisa que é muito bonitinho. Uma pergunta não, uma historinha. Fizeram uma entrevista com uma senhorinha de Massachusetts chamada Ana. E antes de morrer, ela morreu com 101 anos. Antes de morrer, ela providenciou tudo para o próprio funeral. E sabe o que ela disse? Eu não quero que os meus filhos se preocupem com tudo. Eles já são muito velhos. Se ela morreu com 101, então os filhos dela deviam ter 80, 70, né? Por aí, 90, sei lá quantos anos os filhos dela tinham, mas ela disse que os filhos dela eram muito velhos, então ela não queria dar trabalho para ninguém. E ela já providenciou o próprio funeral. Agora vocês pensam aí que interessante, né? Professora, essa daí devia ser amiga da minha avó. Porque a minha avó, ela faleceu também com 103 anos. Lúcia. E quando ela tinha 90 anos, ela bateu no filho dela. Caramba! Deve ser porque parente. Porque estava fumando e estava bebendo. E ela não queria. Tá certo, agora ela foi lá. Ela foi lá e bateu nele, Márcia. Que pouco bravo. Ele ficou caladinho. Bom, vamos falar então, antes de chegar nos 100 anos, né? Porque a idade adulta, idosa, começa com 65. Vamos falar como são essas perdas físicas, né? Que vão ser experimentadas durante o processo de envelhecimento. Primeiro, nós temos o envelhecimento do cérebro, que realmente vai acontecer algumas diferenças no funcionamento. Isso também varia de uma pessoa para outra. Algumas pessoas têm mais dificuldade de executar tarefas do que outras. O cérebro, aos poucos, ele vai diminuindo de tamanho e de peso, especialmente a parte do córtex pré-frontal, que é aquele responsável por controlar a nossa função executiva. Então, esse encolhimento é perceptível quando, por exemplo, as pessoas têm alguns declínios cognitivos. Elas começam a ter algumas mudanças na sua forma de agir, na sua forma de reagir, principalmente em relação aos problemas, já que é função executiva que nós estamos falando. Bom, a visão e a audição, lá no adulto intermediário, a gente falou que visão e audição perdeu um pouquinho, né? Agora já perde-se mais. As pessoas têm uma vista muito cansada, os olhos são muito sensíveis ao brilho, à luz, e o problema maior é de localizar um sinal, uma imagem, porque fica desfocada a imagem. Na página 583 tem uma foto, a mesma foto
colocada como que uma pessoa que não tem nenhuma dificuldade visual enxerga e como que um adulto idoso que tem já um problema na retina, que vai perdendo essa distinção de detalhes, como que ela enxergaria essa foto. E então isso daqui é um exemplo para a gente perceber a degeneração macular que vai acontecendo. 2 problemas visuais são muito comuns na velhice. Todo mundo conhece, é a catarata, e o outro é o glaucoma. A catarata, ela é mais fácil de identificar, ela é mais evidente. Por quê? Primeiro, a pessoa reclama de vista cansada. E se a gente olhar e prestar atenção, parece mesmo que tem uma pelezinha na frente do olho. É como se fosse uma natinha. O olho começa a ficar esbranquiçado. E isso vai se engrossando até tampar tudo, se não tomar providência. Existe a cirurgia para remover essa catarata. É uma operação muito simples e geralmente ela é bem sucedida e pode reverter esse quadro. Porém, o glaucoma já é um dano irreversível. E o glaucoma não é perceptível. A gente olha para uma pessoa e não vê que está desenvolvendo essa doença, porque lá dentro do olho, no nervo óptico, é um problema de pressão, é uma pressão alta nos olhos. Então, esse nervo vai tendo uma pressão maior e se isso não for tratado, pode levar à cegueira. Qual que é o sintoma, né? Às vezes a pessoa pode sentir dor nos olhos, uma dor de cabeça, mas nem sempre isso consegue se diagnosticar. Alguns oftalmologistas mais atenciosos, né? Quando a pessoa chega em determinada idade, ele pede um exame de fundo de olho, ele pede um exame para medir a pressão dos olhos, porque isso já vai dar um sinal para ele se o paciente está desenvolvendo um glaucoma ou não. E na audição? O problema da audição é que as pessoas mais velhas, elas têm muita resistência em usar um aparelho auditivo. Um óculos não é tanto assim, gente. A gente às vezes pode ter uma certa resistência para usar óculos, mas a gente acaba usando e tem modelos variados, uns mais fashion do que outros, e aí a gente se adapta a um modelo que gosta, e o óculos é mais fácil, porque muita gente usa óculos. Mas quando perde a audição e tem que comprar um aparelho, eles ficam chateados, eles não querem que os outros percebam que eles estão dependendo de um aparelho para ouvir. Tem a questão da resistência também, porque na questão da adaptação, porque o problema da audição não é a altura do som. A gente não tem que gritar com uma pessoa idosa para ela ouvir melhor. A gente tem que articular melhor as palavras. Então, o problema não é o som, não é o volume, é o jeito que fala. Então, sempre eles se queixam disso. E, às vezes, colocar um aparelho auditivo amplifica o ruído. Eu lembro que o vovô tinha um aparelho e quando reunia a família toda, a gente chegava na sala, o aparelho estava na mesinha do lado dele. Ele quietinho lá, olhando os netos, bisnetos, brincar, balançando a cabeça, rindo para um, para outro, não estava ouvindo uma vírgula. Mas por que ele tirou o aparelho? Porque estava muito tumulto, muita gente, criança correndo, brincando, chorando, gente conversando alto, e isso incomoda quem usa um aparelho auditivo. Então, em muitos casos, não é benéfico, ele é prejudicial, ele é negativo, né? Então, eu conheço jovem que usa um aparelho auditivo, e como ela usa desde a infância, ela fala que ela já aprendeu a adequar o volume de acordo com a circunstância. Então, ela mexe, ele tem um voluminho e ela aumenta ou diminui de acordo com o que ela precisa. E ela se adaptou muito rápido. Eu falei, e o médico até se assustou. Eu falei, eu não me assusto de você, jovem ou criança, se adaptar. O jovem muda de celular como quem muda de camiseta. Vai trocar o celular da minha mãe para vocês verem que trabalheira que vai dar. Ela custou aprender a mexer nesse que ela está usando? Imagina ela ter que se adequar, ainda mais se for passar de um Android para o... Me ajuda aí que eu não sou boa nessa matéria, não.
pro outro tipo, como é que chama? iPhone. Então, é iPhone ou é Android? Aprendi, tá vendo? A gente aprende. Então, do mesmo jeito que as pessoas têm mais dificuldade em se adaptar a essas novas tecnologias, o idoso também vai ter dificuldade em se adaptar com o aparelho auditivo. Além da perda visual e auditiva, o que mais fisicamente que vai acontecendo? Uma perda da força física. E essa perda dessa força pode ser refletida no equilíbrio, na resistência. Então, não se consegue ficar tanto tempo em pé mais, não consegue ficar tanto tempo agachado, não consegue caminhar uma distância muito longa, a não ser que já tenha o costume de fazer caminhada, maratona, trilha. Se quem faz, continua fazendo. Mas não pede para aquele que nunca fez fazer nessa idade, que vai dar problema, né, gente? Então, as perdas físicas, elas são muito relacionadas à questão da força muscular, da perda óssea, do equilíbrio. Inclusive, até a pele, até a gente falou de perda de colágeno ali no adulto intermediário, agora perde ainda mais. As rugas se acentuam, e vocês podem prestar atenção que a pele de uma pessoa idosa é tão fininha que parece um papel, e ela é muito frágil, muito simples de machucar. Às vezes qualquer quina corta, rasga, faz um machucadão, né? Então, do mesmo jeito que lá na primeira infância a gente cuidava dos bebezinhos, colocando uma quina nos móveis mais redonda ou colocando protetores nas quinas, a gente tem que ter esse mesmo cuidado quando se tem um idoso em casa. Então, olha só os cuidados que a gente tem que ter quando tem um idoso em casa. Tem uma lista desses cuidados na página 585. Se tem escada, tem que ter corrimão. Se tem escada, tem que ter boa iluminação nessa escada. Se tem escada, ela não pode ter um carpete com a beiradinha enrolada. Aquilo ali é uma armadilha para uma pessoa idosa. Ela vai tropeçar, ela vai perder o equilíbrio, ela vai cair, e eles têm uma fragilidade óssea muito grande. Então, o idoso, quando ele cai, ele quebra osso. O banheiro. É muito comum pessoas que têm idoso em casa colocar as barras de metal no banheiro. Tanto no chuveiro, posicionada dentro do chuveiro para a pessoa segurar enquanto está tomando banho, quanto também no vaso sanitário. A pessoa precisa de um apoio para sentar, para levantar. Luzes noturnas, de novo, do mesmo jeito que com o bebezinho, a gente tem que deixar uma luz acesinha para ele acordar e não ficar assustado, não se sentir desnorteado. O idoso também, a gente precisa deixar a luz de um corredor acesa, um abajur, uma luz próxima para ele se localizar, porque senão ele pode se machucar durante a noite no escuro, se ele sair perambulando e não saber onde que ele está indo. O telefone, se for para ter um telefone, gente, eu sei que quem tem celular e é jovem, aonde ele vai, ele leva esse celular. Vai dormir, põe lá do lado do travesseiro. Vai para o banheiro, tá o celular lá do lado da pia, esperando ele terminar de tomar banho. Gente que põe dentro do box para tomar banho. Vai aonde for, esse celular tá junto. Mas as pessoas de idade, que não usam tanto essas tecnologias assim, ele não tem muito costume de usar o celular o tempo todo ao seu lado. Então, isso deve ser uma regra. Vovó, vovô, quando for dormir, põe o celular do lado da cama, no criado, no armário ali perto. Por quê, gente? Porque se precisar de socorro, se precisar se passar mal, sentir qualquer sintoma, o telefone está perto para pedir ajuda, né? Então, se possível, ter um telefone próximo. E os interruptores têm que estar ao alcance também. Não adianta nada, a cama está desse lado do quarto e o interruptor mais próximo está do outro, não acha nada. Vai cair, vai machucar. Então, todas as áreas devem ser observadas. Se eu, por exemplo, estou agora com o meu computador em cima da mesa,
e o fio está na tomada, e tem um pedaço da minha mesa, entre a mesa e a parede, com o fio no meio, eu só posso ter isso aqui porque não tem nenhum idoso na minha casa. E nenhuma criança que está aprendendo a andar. Porque um fio no meio do caminho é uma armadilha. O idoso vem, ele não percebe, ele tropeça, embaraça as pernas ali no meio do fio e cai. Então, fio no meio do caminho, prego, ponta de tapete, as mobílias têm que estar todas adequadas. Aqui no livro nem fala, mas às vezes tem uns... Ah, não, fala assim, ó. O sofá, tem alguns sofás que tem um estofado muito fofo, ou cama também. Tem gente que senta, pensa um idoso sentar num puff. Pensa sua avó sentar num puff. A gente não senta no puff no chão e desmaia lá dentro do puff. Para levantar tem que fazer esforço muscular, perna, coxa, agachar, fazer força e ficar de pé. Pois é, gente, um idoso, se ele sentar num sofá com uma poltrona fofa desse jeito, ele vai precisar de ajuda para levantar. Se ele morar sozinho? Se morar só o casal de idoso? Então, a gente tem que prestar atenção em todos esses detalhes para ajudar, para proteger, evitar os acidentes, evitar um mal-estar com os idosos. A respeito do sono, as pessoas idosas, elas tendem a dormir menos, elas se queixam bastante de insônia. E aí, fica uma dica, né, gente? Do mesmo jeito que a gente faz com o neném. O neném, às vezes, troca o dia pela noite. Ele quer dormir o dia inteiro e à noite ele quer ficar acordado. Se a vovó está reclamando de insônia, vamos fazer o possível para mantê-la acordada durante o dia? Aquele cochilinho depois do almoço deve ser um cochilinho mesmo, não pode ser a tarde inteira. Então, para controlar o sono do idoso, deve ter-se esse tipo de cuidado também. Existem alguns medicamentos que podem ser utilizados em caso de insônia crônica, mas esses medicamentos eles devem ser prescritos por um médico, né? E eles não podem ser utilizados de qualquer maneira. Ele tem que ter um tempo para ser utilizado. E outra orientação que deve se dar para o idoso é que ele deve ir para a cama só na hora de dormir. Eu conheço a expressão, não sei se vocês conhecem, a expressão é bem goiana, assim, de gente da roça, né? Que as pessoas de idade vão dormir com as galinhas. Vocês já escutaram essa expressão? O que é ir dormir com as galinhas? Quando a gente está na fazenda, as galinhas começam a escurecer, elas já começam a subir no poeiro. Acabou o sol, acabou o dia, elas vão dormir. Só que no outro dia começa a clarear, às vezes antes de clarear, o sol está começando a apontar e o galo já canta, avisando que está amanhecendo. Então, às vezes o idoso faz isso, ele vai para a cama muito cedo, dorme ali de 9 às 11 e depois fica sem sono. E aí vai reclamar que está com insônia, mas está dormindo muito cedo. Vamos assistir televisão mais um pouquinho, vamos conversar aqui na sala mais um pouquinho, vamos fazer alguma atividade, né? Então, cuidar do sono do idoso é importante. Para a gente encerrar esse link, a última coisa que eu tenho para falar é sobre a função sexual do idoso. Se vocês ficaram um pouquinho com nojinho quando eu falei que papai e mamãe ainda têm sexo, então vocês vão ficar mais escandalizados ainda. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Vovô e vovó ainda faz sexo. Credo, professora, misericórdia. Então, mas faz, gente. Não faz com tanta frequência e com tanta intensidade, mas faz. O que a gente tem que perceber é que a atividade sexual, ela se mantém pela vida toda. Se a pessoa não tem um problema de saúde, um problema físico, no sentido de não conseguir se levantar ou de sentir muita dor, se ela não estiver doente, ela tem vida sexual ativa. Aqui no livro fala que a manutenção das funções sexuais é constante ao longo dos anos, ela é consistente, ela existe. Os homens são mais propensos do que as mulheres a se manter sexualmente ativos na velhice. Em grande parte também porque eles mantêm também a questão da reprodução por mais tempo, a questão dos hormônios por mais tempo. Então, a gente sabe que tem pessoas que podem ser pais
na terceira idade. Eu conheço pessoas que tiveram filho com mais de 70 anos, com mais de 80 anos e foram capazes de engravidar a esposa. Quando não é outra mulher por aí, né? Então, o sexo na vida adulta tardia, ele é diferente do que era antes. Os homens vão ter alguma dificuldade talvez na ereção, vão demorar um pouco mais a ter uma ereção, vão demorar um pouco mais para ejacular também. As mulheres também vão ter mais dificuldade de lubrificação, de excitação, mas fizeram uma pesquisa e cerca da metade dos homens e das mulheres que eram sexualmente ativos, eles relatam que quando tem problema de saúde, costuma afetar. Então, às vezes, fica doente e aí diminui um pouco o desejo e a quantidade de sexo que se faz. Mas a maioria relatou que eles estavam satisfeitos com a sua atividade sexual mesmo na velhice. É simples, é só reconhecer que atividade sexual na velhice é normal, é saudável e é diferente das outras fases da vida. E o principal, quando o casal está junto há muito tempo, quando os dois se conhecem há muito tempo, a intimidade, o companheirismo, a cumplicidade é forte, então eles têm uma facilidade, inclusive, na vida sexual, no sentido de já conhecer o corpo um do outro, não tem mais vergonha, não tem mais que fazer joguinho, é tudo muito mais simples e mais maduro, né? Então, vida sexual na idade adulta tardia existe. Ninguém nem comentou nada no chat. Que milagre. A Sandy falou, Sandy, nós vamos falar agorinha desse negócio de acordar às 5 horas da manhã para varrer a rua. Então, agora nós vamos começar a falar de saúde mental. Então, nós vamos desligar, que falta só um pouquinho para acabar esse link. Então, para não cortar o nosso assunto no meio do caminho, nós vamos desligar e voltar logo em seguida, tá bom? Eu espero vocês.